Fala, turma, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Dos Esportes aos Negócios, o seu podcast que conecta vida saudável, esporte, empreendedorismos e negócios. Nossos patrocinadores, Diamond Filmes Produtora. A Diamond, além de ter esse cenário aqui onde a gente está gravando o podcast, você também pode ter cenários para aprimorar o seu conteúdo da sua marca, para você que está investindo em conteúdo para as mídias sociais. Além disso, eles são especializados na produção de vídeo institucional. Então você precisa criar um vídeo para passar os seus valores para o seu cliente. Eles são a melhor assessoria, a melhor produtora para te auxiliar nisso. RP Fitness Academia. A RP é um CT ali de lutas, então você vai encontrar Jiu-Jitsu, Muay Thai, Krav Maga, e de brinde, de plus, você ainda vai levar uma musculação completa com todos os aparelhos para que você possa treinar e aumentar sua performance e seu estilo de vida. M2X, Marketing e Vendas, você que quer implementar um e-commerce, está precisando montar a sua equipe de marketing digital, de e-commerce, a gente pode te ajudar da contratação até criar a parte de planejamento, rotinas para sua equipe. Boali Alimentação Saudável, porque a gente sabe que a saúde ela tem a base na alimentação. Boali você encontra aqui em Ribeirão Preto, no Santa Úrsula, Shopping Santa Úrsula, Shopping Ribeirão e na Clínica Colucci. Flávio, apresenta o nosso convidado. João Otávio J. Campos, Boa. mais conhecido como Jota. Boa. J. Campos, ele é professor, treinador, ex-atleta profissional de natação. Jota, seja muito bem-vindo. Boa, obrigado. Valeu. Bem-vindo, Jota. Ô Jota, pelo conta pra convite. nós, como é que você começou a nadar igual a todo mundo? Porque eu falo todo mundo que todo mundo, quando é criança, a mãe e o pai colocam na natação porque tem que aprender a nadar pra não morrer afogado. Foi mais ou menos assim, não? Cara, eu acho que sim. Eu acho que foi igual todo mundo, então. Eu comecei a nadar, entre aspas, obrigado pela minha mãe. Ela ia nadar ali, ela praticava já natação e eu ficava de fora, assim, olhando ela. E aí ela falou assim, pô, esse moleque tem que entrar na água também, né? Tem que começar a nadar. E aí, mais ou menos com 6 anos, assim, 5, 6 anos, eu comecei a praticar natação. E aí, desde lá, eu nunca mais parei, né? Sempre com, nossa, levei pra vida inteira a natação. E quando que você começou a competir mesmo? Fala, agora eu vou começar a competir. Foi acontecendo naturalmente isso? Não? Boa. Teve só um espaço que eu esqueci de comentar, que acho que é porque a grande maioria das pessoas também começam a nadar, que é por problemas respiratórios. Legal, então eu tinha verdade. asma, e aí além de já minha mãe praticar, ainda fui recomendado pelos médicos ali na época, né? Falei assim, bota esse moleque pra nadar. E aí muita energia, né? Foi E Deu assim, tudo certo. direcionado. igual eu sempre falo que judô, jiu-jitsu, uma arte marcial, ela deveria ser obrigatório na escola. Natação também, porque, cara, eu fiz natação quando era pequeno, né? Tem até minhas medalhinhas, poderia trazer minhas Nossa, medalhinhas aí. de honra ao mérito, Mas escrito meu pai ali. falou que eu até pulava, descolava. Né? pulava igual um cabo de machado, caía assim, ó, perto, ainda você não pulava, eu caía. Machado sem cabo, né? Mas nadava bem. A natação, ela faz muito bem pra parte de saúde respiratória, igual você falou. Meu filho mesmo, tem 3 anos, quero pôr ele na natação, ainda tô ajustando a parte de horários pra Sim. isso. Mas no seu ponto, assim, profissional, o que você pode orientar um pai a colocar, como achar uma escola de natação ideal pro seu filho? Cara, eu não sou pai ainda, mas com certeza eu vou procurar bons profissionais, assim. Então, além, obviamente, de ter uma estrutura bacana ali, que seja uma piscina... hoje em dia a gente encontra piscinas aquecidas ali que oferecem um conforto melhor para não ter que, né, em algumas épocas do ano, você ficar sem a natação. Certo. Eu acho que procurar bons profissionais especializados faz bastante diferença. Porque vocês sabem a importância disso, né? De ter um bom profissional ali direcionando a criança, sabendo como que é o processo de desenvolvimento dela, sabendo como fazer as sobrecargas para ela evoluir. Então isso faz bastante diferença. E a natação, cara, tem que ser especialista no negócio mesmo. O profissional de educação física, ele tem que procurar um curso de especialização, ele tem que procurar ali se capacitar mais, porque ela é diferente, né? Hoje na faculdade de educação física a gente tem natação, só que é uma parte muito pequenininha. Então você tem que sair e você tem que procurar coisas a mais. Existe uma ali. extensão para a natação? Mas assim, uma pergunta de leigo mesmo. Sim. Você acabou ali sua graduação de educação física, existe uma pós-graduação em natação ou não? Ela é mais... Existem pós-graduações em esportes aquáticos, que abrange ali polo aquático, nado sincronizado e natação.
é interessante, né, para você criar toda essa teoria por trás de tudo que envolve a água, né, e as suas capacidades ali de desenvolvimento do ser humano, né, o comportamento dele na água, mas ainda carece de uma especialização 100% em natação ali. Muitas vezes a pessoa já vai para a prática ali tentando aprender na prática mesmo. Ô, Jota, meu caso é o seguinte, eu competi judô e jiu-jitsu minha vida toda. E até que chegou o momento que eu comecei a perceber o seguinte, calma aí, eu sou professor desde os 13 anos de idade, minha mãe foi professora, minha avó foi professora, aí caiu a chave. Eu falei, eu acho que eu quero ser professor mesmo, eu quero viver, continuar sendo professor. Sim. E aí caiu minha chave e eu comecei a trabalhar a didática, né? Que a didática que é a coisa mais importante. Eu falo que não existe aluno ruim, existe professor bom e professor ruim, né? Aluno ruim, aluno bom, é o professor que tem que estar ali. Quando que caiu, mudou sua chave ali de falar, agora acabou porque competir dói, né? Treinar pra competir dói, Você tinha né? me perguntado, né? Quando eu comecei a competir. Foi cedo, eu comecei cedo a competir. E, entre aspas, também parei cedo. Você é de Ribeirão, Jota? Eu sou de Jaú. Uma faculdade. Você conheceu o Jaú, então, Marcelo Jaú? Eu não conheci, porque eu tava em Jaú e ele tava aqui. Tava aqui, não. E aí eu vim pra cá, pra Ribeirão, só depois que ele faleceu. Mas eu nasci em Jaú, é uma cidadezinha do interior aqui de São Paulo. Aí eu nadava por uma academia, depois a gente começou a nadar pela cidade, isso mais ou menos com 11, 12 anos ali. Aí eu já competia fora, já fazia os regionalzinhos ali, já ia competir com a galera, aquele vai de busão pra não sei aonde. Eu lembro que Marília, tinha muita competição em Marília. E depois foi a época mais profissional da minha vida, foi com 17, 18 anos, que eu fui para Santos, numa equipe grande lá, uma das maiores do Brasil de natação, e fiz a faculdade lá também. Unisantos ali? Na Unisanta. Unisanta? Unisanta tinha bons atletas cara, ali, ainda né? tem. Muito forte, nossa, né? A Unisanta é top. O Nicolas Santos, acho que foi pra lá uma Nicolas Santos também. De Ribeirão. Tem nada a ver com o Joel J, não, ali em Santos. Não. Tem sim. Tem? O Joel, eu nadei com ele lá na Unisanta. Legal. Ele foi meu professor lá também, porque eu fiz faculdade e na época ele era professor lá de educação física, de cinesiologia. Que legal. E aí ele me deu aula lá, Top. parceirão, assim, nessa parte. E assim, acabou me ensinando bastante coisa também, porque ele nadava, eu acabei seguindo a mesma profissão ali também de educação física. Então ele sempre esteve presente também na minha vida. Quando eu escuto alguns podcasts, ele fala Unisanta, aí você falou também, eu falei, cara... É a mesma coisa, a gente local. traçou o mesmo caminho nessa parte. E aí depois eu vim aqui para Ribeirão Preto, onde eu terminei a minha faculdade também. Você fez aonde aqui? Aqui eu fiz na UNAERP. UNAERP. E nadei lá na UNAERP também. Inclusive também tinha, sempre teve bons nadadores, vários, né? super boa de revelar atletas. Marronzinho, Hoje em dia tem um projeto super bacana também na UNAERP. A UNAERP e a Unisanta, só complementando aqui, são duas faculdades, se não as únicas do estado ou do Brasil, que tem projetos de você nadar pela faculdade te dão bolsas integrais, legal. assim. Parabéns, então, para mim, isso foi uma legal. puta oportunidade, assim. Eu acho que se não fosse isso, ia ser muito difícil, sabe? Eu escolhi uma faculdade, ir lá, meus pais pagarem, entendeu? É uma coisa que era meio que fora da minha realidade. Então, o esporte já me proporcionou isso logo de cara, assim. E qual é o tesão de ganhar uma competição? Eu costumo falar, Jota, que é o seguinte, quem já ganhou um dia uma competição de qualquer esporte, eu falo do jiu-jitsu, né, do judô, nunca vai mexer com droga, porque o tesão é tão grande, que o cara nem se conecta com isso, né? E qual é o tesão de você ganhar uma competição que você falou, puta, essa competição foi importante pra mim? Você lembra de alguma, assim? Lembro. Que você fala, pô, essa foi importante, foi legal. Não, total. Eu acho que isso fica marcado de uma maneira, assim, na sua vida que é um lapso muito grande, assim, né? Fala, pô, ganhei, isso daqui tá marcado pra sempre na minha memória. A primeira foi um campeonato estadual, que foi foi a minha primeira medalha importante, assim. E eu lembro que eu nunca fui um atleta muito bom. Eu sempre estava lá no meio ali, então uma competição ficava em nono, outra em sétimo, outra em sexto, mas eu não tinha até então ganhado uma medalha, no top 3. E aí eu lembro que esse ano era uma competição no final do ano, novembro, e o ano inteiro eu vim muito bem. E no meio do ano tinha uma outra competição, eu fiquei em quarto. Eu falei assim, poxa, tá chegando minha hora, Tô beliscando aí. E aí no final do ano,
eu ganhei a prova, fiz um tempo muito bom, consegui ganhar essa prova, o restante das provas também, nas outras, porque na natação você não compete só em uma modalidade, geralmente você faz outras modalidades também. Então eu já comecei arrebentando ali, ganhando, falei assim, putz, essa aqui foi sensacional. Então de quarto eu já fui pro ouro ali. Pô, maravilha. E foi essa competição e essa medalha que me abriu outras portas ali, para a Unisanta, por exemplo, para faculdades, para competições fora. Que prova você fazia? Essa específica era 200 medley, mas eu nadava 200 livre, 200 medley e 200 borboleta. Eram as 3 provas. Só prova difícil, né, meu? É o meio fundo, né? Tem as provas de velocidade. Não, e medley 50, já é 100. uma prova um pouco mais técnica ali. Tem os 4 nados, né, cara? Aí eu tinha essa característica de fechar bem, de começar ali bem. Eu tinha uma capacidade aeróbia muito boa. Então eu conseguia manter uma velocidade constante muito forte e ainda fechar bem. Então o meio fundo para mim foi onde eu me encontrei assim na natação. Meu, você sofreu muito com aqueles caras nas Olimpíadas, meu? Assim, sofri assim de... Eu peguei Gustavo Borges ganhando, eu assisti ali, né, meu? Você curtia também isso, né? Curtia. É do caralho, eu nunca né? fui fissuradão, assim. Eu gosto muito, não só de natação, mas eu gosto de esporte de uma maneira geral. Então, eu era sou aquele cara que vê de tudo, assim. Que gosta de ver, arrepia com Rebeca ganhando, da mesma forma que vê o Cielo também ganhando. Então, tipo assim... Qualquer esporte me emociona ali. Ver toda a trajetória, a maneira que ganha. Puta, eu acho isso animal, cara. Animal. E, assim, você teve o Gustavo Borges na sua época, que é referência até hoje, assim. Xuxa e Gustavo Borges. Inclusive nos negócios, né? O Gustavo Borges é brabíssimo. Tem a metodologia Gustavo Borges. Que é aqui da região, né? Eu acho que é de Tuverava, se eu não estou enganado, o Gustavo Borges. É aqui da região. Eu acho que ele nasceu em Ribeirão Preto. Depois ele foi para lá. Hoje ele está em Itu. Mas o escritório dele é em São Paulo. Eu já fui lá dar uma palestra junto com ele, super massa lá, o escritório deles. Pô, mas assim. Esses caras são altos demais, Jota. Pô, o dia que eu conheci ele, eu falei, não tinha noção que ele era. Porque os nadadores são todos altos, então você vê na TV, o Marquinhos, você fala, não, é tudo da mesma altura. Do meu tamanho. Meu, o cara é muito alto quando eu conheci ele. Muito, muito alto. A envergadura de um cara desse é impressionante. 2,4 ou 2,5. Realmente é surpreendente, assim, cara. Impressionante. E de uma educação. Isso é legal da natação, né? Os caras são educados. Você não tem uns caras muito arrogantes. Ali, eu falo que, assim, não é por acaso, né? O cara, as coisas se conectam, né? Tipo, o cara é gente boa, ele sabe competir, ele é bom nos negócios. Cara, não tem como um cara desse ser ruim, né? Tipo, dá errado, não vai dar te errado, tratar mal. Não tem como. O cara ele é bom, né? Ele sabe qual que é uma pessoa boa. Ele é uma pessoa boa. Você falou o lance de altura, né? A galera, quem acompanhou as Olimpíadas agora de Tóquio, viu muito o Bruno Fratos, né? Que foi Nossa, eu lembro. que ele pegou o terceiro lugar, foi super emocionante também, que ele vem buscando essa medalha há muito tempo, né? E uma das principais questões que falavam dele, porque ele é baixinho, aquele é baixinho. Cara, ele tem 1,85, não, 1,88, acho. Então ele não é baixo, tá ligado? Ficou baixo pra geração. Mas ele agora. é baixo porque os outros são muito grandes. Muito e a característica da prova de 50 metros, né? São de pessoas maiores. Lembrar a entrevista dele, meu, quando ele ganha. Ele é fudido, né? Ele foi foda. Ele foi foda. Ele ele é fala, daquele aqui é jeitão Brasil, mesmo. ele fala, né? Aqui é brasileiro. Como que é? Eles são grandes, mas nós é ruim. Eles são grandes, mas nós é ruim. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Ô, Jota, a gente tem um amigo em comum, que é o Léo Perassini, né? E o Léo Perassini, meu, toda vez... Hoje a gente já falou dele umas 3 vezes. Ô, Léo, presta atenção, eu quero você aqui, meu. O Léo tem uma agenda que a gente não consegue trazer ele pra cá. Ô, louco. Tá difícil aí. O Léo tá difícil trazer ele pra cá. E você agora tá com conteúdo digital. Agora não, já tem algum tempo, né? Você tá forte aí no digital, né? Sim. E o Léo é muito forte ali no digital e tudo mais. Como é que surgiu esse canal J Campos Nada Melhor? Boa. Qual que foi a ideia aí? Cara, eu sempre gostei, né? Tá grande pra caramba, um dos maiores da América. Tá ali, legal, né? O nosso canal do YouTube tá com quase 400 mil inscritos. Caramba. Tem os principais, né? O Instagram tá com 200 mil ali, quase 200 mil. E tem o TikTok também, que eu acabo compartilhando as coisas lá também. Tá com 315, se eu não me engano. Nossa. Então é bacana, cara. Demais. E hoje, assim, a minha principal fonte de renda vem... não dessas redes sociais, mas tipo, junto com essas redes sociais e os negócios digitais. Eu tenho uma plataforma de ensino de natação também,
Lá tem vários cursos, aulas. Começou na Educafit ali do Léo, não? Eu tenho um curso na Você tem um curso Educafit. ali, né? Foi ele que me deu um start também. Por isso que eu falei, ele foi importante pra mim. Aham. Que ele me deu um start. Falou, meu, você grava isso, cara. Não sei o quê. Eu falei, pô, legal. Vambora, vamos pra cima. E eu comecei em 2018, assim. Eu posso dizer que eu comecei no digital em 2018. Eu lembro que eu já compartilhava, já tinha um canalzinho no YouTube que eu compartilhava umas imagens, assim, que eu gostava. Eu tinha uma GoPro, nossa, que eu brinco que foi o meu melhor investimento, assim, cara. Mergulhar com ela. Que tipo assim, naquela época, a gente tá falando de 2018, mas parece que é muito longe, né? Mas naquela época não tinha muita câmera à prova d'água. Você não conseguia fazer nada com o celular. E foi a GoPro que eu falei assim, cara, eu preciso disso. Eu trabalho com água, eu fico na água o dia inteiro, eu quero ter alguma coisa para registrar esse mundo que eu vejo praticamente toda hora, né? Embaixo d'água. E aí eu comprei. Eu lembro até que foi... eu falei assim, mãe, me empresta tipo R$200, me empresta aqui. Eu peguei mais a bolsa que eu ganhava junto com a Unisanta lá e comprei uma GoPro. E aí eu começava a fazer uns takezinhos assim, umas coisinhas rápidas e ia colocando no YouTube, mas sem pretensão nenhuma. E aí teve um dia que eu, depois de formado, que eu falei assim, vou colocar uma aula minha, né? E, cara, e deu muito certo. Naquela época não tinha nada, assim, nada nem parecido. Tipo, alguém ensinando natação, alguém falando como começar a ensinar alguém a nadar. Não tinha nada parecido com isso. E, cara, aquilo lá foi assim, deu muito certo, sabe? Eu sabia já meio que editar e tal, joguei lá um vídeo editado, cara, começou a dar muito certo. Eu falei, opa, aqui tem um negócio. Aqui tem um negócio. Esse canal ele é focado para qual público? O cara que quer nadar ou o professor? O cara que quer nadar. Lá eu ensino assim, acaba que vem muitos professores por conta de eles quererem se especializarem, né, na natação. E eu ofereço também cursos lá. Mas de uma forma geral, são pessoas que buscam se desenvolver na área da natação, né? Então tem de conteúdos para quem está começando do zero, que, cara, a grande maioria das pessoas... Você sabe nadar, você começou a nadar, né? Você falou. Sim. Você sabe nadar? Sei nadar. Mas se você pegar uma estatística brasileira ali, cara, é muito baixa. Que não sabe nadar. Que não sabe nadar. Sério? Nossa, demais, cara, demais. Não sabia, não. Olha lá. Olha lá, eu tô falando, pessoal. Não, YouTube agora, já acessa o canal aí. É teu problema. Já ganhou uma aula de natação. É mesmo, eu não sabia. Eu pensei, que todo mundo tinha essa cultura, vou pôr meu filho. A minha mãe é o seguinte, primeiro esporte, natação, porque eu não quero que morra afogado. Eu morei na Austrália também... Não, a Austrália é lei lá quase, né? Saber nadar. Na Alemanha, se eu não me engano, tem nas escolas de ensino para crianças, tá na grade curricular natação também. Exato, legal, você tinha comentado, cara, né? Super importante. É muito importante. Para segurança, né, cara? Hoje, uma coisa muito comum, que assim, vocês que sabem nadar, vocês não fazem ideia do que é passar por essa sensação. Mas, por exemplo, tem pessoas que deixam de ir em festas que tem piscina, por medo, tipo assim, vai ter natação, vai estar todo mundo nadando lá, vai estar todo mundo curtindo. Minha mãe não sabe nadar. Eu tô lembrando agora de um episódio... até triste, né, meu? Minha mãe não sabe nadar e nós fomos nesses parques aquáticos há muito tempo atrás e ela sentiu meio que desespero. Tá na boia ali, de repente ela ficou presa na cachoeira, sabe? Que a boia não andava nem pra lá nem pra cá. Desequilibra. Ela deu um certo desespero nela, eu lembrei disso. Cara, isso acontece muito, cara. Talvez por isso ela pôs na natação. É perigoso, né, cara? Porque a água, assim, você não sabe o que faz. É diferente de você... não sei andar de bicicleta. Não, uma coisa. Não saber nadar, você morre, cara. Tem uma estatística bacana, assim. Você faz ideia de quantas pessoas... Você imagina que todo dia morrem pessoas afogadas no Brasil. Mas você faz ideia de quantas pessoas todo dia morrem? Todo dia. Eu já não sabia nem que todo dia morria uma pessoa afogada. Cara, o Brasil é imenso, cara. A gente tá no estado de São Paulo, né? Não é uma referência para o resto do Brasil. Tem razão. 15 pessoas morrem afogadas por dia no Brasil. Nossa, é muito louco tá isso. Entre as principais causas de morte, então. Exatamente. É a principal causa de morte de 1 a 4 anos em bebês. Nossa, cara. Tipo, esqueceu ali, caiu na piscina, afogou em lugares pequenos, não sabe? Banheirinha. Cara, a principal causa de morte de 1 a 4 anos é o afogamento. E a maioria das pessoas que morrem afogada são adolescentes do sexo masculino, que vão se aventurar em rios, cachoeiras ali. Consequente.
Então, mas Porque essa muitas parte... vezes não sabe nadar e Exatamente. Mas às vezes... Mas é num uma rio. educação, sabe? É uma educação que você tem que ter ali, alguém falar, alguém ensinar, alguém simplesmente falar pra você. Direcionamento. Se você não sabe nadar, putz, aqui não é um lugar pra você brincar. Falta essa É cultura. é uma é cultural, E total. rio é super perigoso, né? cara? Rio Nossa, falam que é muito rio, perigoso. É, né? caramba, rio, cachoeira, né? Rio eu tive O vários Brasil amigos. tem muita cachoeira, cara. Pra todo lado tem cachoeira. Então, cara, morte em cachoeira é Pega muito... a tromba d'água, esse tipo de Exato. coisa, em E aí cachoeira a é pessoa perigoso isso. desequilibra, entra na água, não sabe se sustentar direito, né? Que é um fundamento básico ali para você se sustentar, tirar a cabeça fora pra d'água. fora. Aí acaba, né? Acaba vindo a falecer. Mas, e por incrível que pareça também, né? Existe uma justificativa por isso. No norte e nordeste do país, que são os lugares que mais têm mortes por natação, são os lugares também que têm menos acesso a piscinas, a aulas de natação, a educação faz sobre muito a sentido. educação aquática. Não faz parte da cultura deles. Ali, Exatamente. Por falta do... Então a gente está aqui em São Paulo, cara, por mais que tenham poucas, a gente tem acesso a essa educação e tem umas escolas de natação. Ô, Jota, mesmo assim é muito pouca piscina. Você pega Ribeirão, Muito que pouca. é quente pra cacete. Você não tem muita escola de natação como deveria ter. Agora começou a surgir mais. Tô Eu tentando acho que a puxar aqui N1 na tem memória bastante pra aí. ver. Sim. Aquário, eu aprendi na Aquário, talvez a academia mais antiga de natação aqui em Ribeirão. Mas tô tentando puxar na cabeça aqui, muito pouco, meu. Geralmente a gente vê pelo lado assim, de piscina olímpica, né? A gente tem algumas piscinas semi-olímpicas aqui em Ribeirão que dá pra... Acho que cabe na palma da mão as piscinas que tem aqui, mas de piscina olímpica, que é uma piscina de 50 metros ali, que é um padrão referência, né? Cara, tem duas em Ribeirão, sendo que uma é a Cava do Bosque. Que é mais, falam que a medida ali dela não é 100%, e a UNAERP. E o Moura Lacerda. O Moura Lacerda. Só que assim, cara, são duas que se você quiser ir nadar não lá, tá você tão não de fácil consegue, acesso, entendeu? não tá. Você não, acho que a Cava do Bosque tem alguns projetos ali que de levam até lá. natação ali, E mesmo assim, nenhuma das duas são aquecidas. Então eu falo assim, puta, cara, Ribeirão, quantos habitantes tem Ribeirão? Eu nem sei. 800 mil. 700, 800 mil. Olha isso, e tem duas piscinas, né, cara? É muito pouco. Mas a gente tem aqui, enquanto partida, várias piscinas, né, de natação infantil, que não necessariamente precisa ser uma piscina Sim. grande, mas a gente tem algumas escolhas aqui também. E ali no seu canal, então, você vai ter esse material pro cara que quer começar a nadar, quer aprender mais sobre... E você vai ter também para quem quer, tipo, ser um atleta de alta performance? Eu descobri, assim, que quando a gente entra pro digital, a gente precisa meio que, assim... Eu precisava de mais acessos. Quanto mais acessos, melhor. E a grande maioria das pessoas que acessam o canal são pessoas que não sabem nadar e precisam de informações. Aí você nichou. Então, eu acabei tendo que, dentro do nicho da natação, ir mais pro lado de quem não sabia nadar Legal. e queria se desenvolver. Então, tem várias técnicas avançadas. Inclusive, eu comecei o canal falando mais sobre técnicas avançadas, mas eu vi que o que mais dava audiência era o mais entrante básico. ali, o básico. É o mais básico. Onde tá a maior parte da O galera, cara, né? ele assistindo ali o seu conteúdo, ele consegue já começar a ter uma certa noção, começar a nadar? Como que é isso ali? No online ele consegue isso, Jota? Assim, eu ofereço alguns técnicas, então a pessoa consegue saber quais são as técnicas, o que ela precisa saber, qual é o passo a passo que ela precisa ter. Não que isso, assim, substitua alguém ali na borda da piscina dando aquele feedback em tempo real, muito pelo contrário. Sim. Eu nem quero isso, né? E nem Não é acho a que isso ideia. é certo, não é a ideia. Mas vai ajudar muita pessoa a ter toda a noção do que ela está aprendendo, o que ela precisa aprender, o que ela precisa dominar dentro da água para Legal. passar para o próximo nível. E também, quando ela quiser aprender sobre técnicas de nado, né? Borboleta, costas, o peito, o crawl, também ela sabe que ela tem um direcionamento para tudo isso. Até ela chegar no nível que ela quiser competir e tudo mais. Jota, eu costumo falar para meus alunos o seguinte, tem que aprender o básico, gente. Claro. Se você sabe o básico, lá na frente tudo vai ficar mais fácil. Que às vezes o aluno do jiu-jitsu, ele quer fazer o quê? Ele quer pular o básico. E aí ele pega na quer ir pro internet rola. uma posição, ele já quer ir pro rola, ele quer fazer um berimbolo, ele quer fazer umas posições, mas ele não sabe o básico, um armlockzinho na guarda, ele não sabe o básico. Então eu O falo, armlock é básico? Armlock é uma das Já posições guarda básica. básicas.
Você tem que eu saber. não sei nada, assim, Não, totalmente que é leigo, bonito, assim, né? cara. É uma chave de braço, mas você tem que saber isso antes de querer dar um armlock voador. O cara quer que dar ele um vai ter as armlock, variações calma. dele ali, mas Vamos com da calma. base é o básico. Aprenda o básico, Mas né? eu acho que é em falo muito tudo, isso. né? Se a gente trazer pros negócios. Pô, vou empreender. Cara, você tem que saber ali um pouco de finanças, caixa, entrada, saída, um pouco de marketing digital hoje em dia é necessário. Sim. Aí depois você produção, logística. E aí você pega empreendedores que o cara já quer faturar milhões, já pega um rio de dinheiro, coloca, não dá certo, sai contratando um monte de ferramentas sem saber o básico, o mínimo ali pra você gerir. E hoje qual que é o seu principal negócio, Jota? Hoje o meu principal negócio é a plataforma de ensino de natação. E A assim, pessoa assina essa plataforma. É uma plataforma, então não é o assina. YouTube, é uma plataforma onde tem... entendi. Então, assim, o primeiro contato acaba sendo muito no YouTube, no Instagram, no TikTok ali. Conteúdo. E depois, quando ela se interessa mais, eu ofereço essa plataforma de ensino de natação, que lá tem vários cursos, tanto para quem está iniciando, quanto para quem também quer se desenvolver até uma competição. Programas de treinamento, exercícios educativos, os cursos de capacitação também para os professores de educação física. Então tá tudo lá dentro, assim. Acaba sendo um ecossistema, né? Até com as redes sociais, que elas viram uma ferramenta para tudo isso, né? Alimenta ali a sua boca. Principal negócio ali. Hoje esse é o meu principal negócio. Então, dos esportes aos negócios, o nosso nome aqui tem tudo a ver aí com a tua vida. Com certeza, com certeza. Ô, Jota, chegou um momento na minha carreira como atleta que eu comecei a falar, já não dá mais, já deu que tinha que competir. E aí eu comecei a descobrir cada vez mais o lifestyle do jiu-jitsu, né? Viver como, estilo de vida. E aí você consegue ir até os 100 anos tranquilamente treinando no tatame. Sim. Lógico, você tem que entender que teu físico não é o mesmo de um moleque de 18 anos, mas o estilo de vida é prazeroso. Competir, às vezes, treinar para competir é doloroso, né? Mas sim. Pelo menos no judô e no jiu-jitsu, acho que a natação também, o treino é pesado, né? Hoje você tá competindo, você tá lá, tá como estilo de vida. Como é que tá a sua vida como... Cara, para mim piscina? Foi difícil essa parte de transição de carreira nesse ponto, porque você imagina, né? Eu acho que vocês devem ter passado por isso também, do tipo assim, putz, eu tinha uma performance aqui... Sem dúvida. Cai, né? Cai a performance, entendeu? E para você alcançar aquela outra performance, você tem que treinar muito. E às vezes você não quer treinar muito, mas você gosta de competir ainda. Então, tipo assim, eu tava nesse ponto, assim, eu falei assim, cara, o que eu faço? Será que eu continuo competindo? Será que não? E muitas vezes eu ia para as competições, assim, já falando em competições amadoras, né? Então, uma travessia ou para uma competição master. Master é a nomenclatura amadora da natação, né? Não sabia. Não é igual o Master mais velho. Então na natação não é assim. O Master ele é a partir dos 20 anos. Tem como você ser pré-Master, a partir dos 25 você já é Master. E aí de 5 em 5 anos é como se fosse o Age Group, assim, né? Só que a nomenclatura da natação é Master. Então eu comecei a participar desses campeonatos Master, só que eu queria o mesmo rendimento de antes ali. Então por mais que eu ganhasse ali a competição, eu ficava meio assim. Seu tempo não era igual, algo assim. E aí eu começava a ir muito para as competições meio que sem treinar, só que, cara, não é legal, não é saudável. E aí eu comecei a trabalhar mais essa parte que é mais mental mesmo, né? Você aceitar aquilo, é você saber onde você vai se colocar ali. Então foi um processo meio delicado para mim. Hoje, assim, é 100% lifestyle. Dificilmente eu vou para uma competição hoje. É mais para, tipo, unir o útil ao agradável. Então, na natação master tem muita competição. No jiu-jitsu deve ter também, fora, assim. Você vai lá, se inscreve. E aí você acaba viajando e competindo. Eu fui no ano passado pro Peru competir, tipo, antes de competir eu fui conhecer Machu Picchu lá, então, assim, foi animal, cara. É um lifestyle também. Total. E aí pega uma competição da hora, então virou realmente um lifestyle. E hoje eu faço mais coisas também, então eu gosto muito de pedalar mountain bike, pedalar na estrada, correr de vez em quando. Faz um pouco de cada. Pode fazer um triatlo, o mais difícil do triatlo ele já sabe fazer, que é a natação. É verdade, as pessoas têm muita dificuldade, né? Eu tava conversando com a Arruda, né? Professora Arruda, e eu tava no tricamp lá do Rafael Falsarella, e as aulas que os caras mais gostam é do Arruda. Fala que ele é professor. Que aprende mais, né, aprende cara? Pra cacete. Desenvolve mais. E a maioria fala, nossa, é sofrido demais a natação. Calcanhar de Aquiles pros triatletas. Mas tem vontade de migrar para um triatlo? Eu já fiz alguns triatlos,
Mas assim, sabe aquela coisa do tipo assim... Eu conversei uma vez com um cara e ele me explicou. Ele falou assim, ó, é o seguinte, você gosta de chocolate? Eu falei, pô, eu gosto. Você gosta de macarrão? Gosto. Você gosta de pizza? Eu falei, gosto também, né? Agora mistura tudo, você vai gostar? Pizza Fala, de macarrão com chocolate. Não vou gostar. É o que eu sinto no triatlon, é exatamente isso, cara. Eu gosto de nadar, eu gosto de pedalar, eu gosto de correr. Mas fazer tudo junto é outra coisa. Não a hora foi que mistura, a mesma coisa. Então eu fiz algumas provas já de triatlon, mas ainda não, sabe, não pegou assim. Falei, puta, eu amo isso do mesmo jeito que eu amo natação, que eu amo ciclismo. Legal. Ainda não pegou. Ô Jota, você se comunica super bem, né? Isso é muito legal. Eu era muito tímido antigamente. E aí eu comecei a perceber o seguinte, eu tenho que fazer curso de oratória, eu tenho que começar a aparecer na internet, para as pessoas saberem, quem é o Flávio que tem 4 graus na faixa, eu não sei quem é esse cara. Sim. Quem é esse cara que tá há 40 anos no tatame, eu não conheço ele. Hoje a gente apresenta um podcast aqui junto com o Marquinho. Então, qual a importância de um atleta saber ter uma oratória boa e tá com a internet ali afiada? Até o atleta que tá competindo. Sim. Deixa eu pegar um gancho com uma complementar essa pergunta. A gente vê também hoje muitos atletas que são top de ranking, que não faturam similar aos atletas bons, só que tem uma mídia muito boa e consegue muito patrocínio. Então, a ida pro conteúdo, ela ajuda esse atleta também nessa parte financeira? Cara, total. Na verdade, eu acho que isso acaba... Hoje em dia tá mais uma necessidade, né? Você já falava bem assim? Não, cara, não. Eu sou super introvertido. Foi até bom você falar isso, porque eu falei, nossa, eu não tô sozinho nessa. Porque eu sou super... Eu ainda sou hoje. É que eu aprendi muito por necessidade. Cara, por necessidade. Eu fui lá, eu falei assim, tá dando certo isso, eu preciso aparecer mais, eu comecei a gravar... Eu acho que se pegar meus primeiros vídeos ali, totalmente... Pra você ter uma ideia, eu comecei o Instagram, não tinha minha cara ainda. Tinha minha voz ali, tinha minhas escritas, minhas postagens, mas não tinha minha cara ali falando. Eu não conseguia falar pra câmera. Só que foi uma coisa que eu fui desenvolvendo. E vi que quanto mais eu postava, mais dava certo. Então eu fui aprendendo, fui buscando cursos de oratória também, me ajudaram bastante. Inclusive o Léo me ajudou bastante nisso também. Tem que fazer curso de oratória, vamos fazer não sei o quê, me direcionando nessa parte, e eu fui me desenvolvendo. Mas hoje, assim, eu não sou um cara que extrovertido, chega, cumprimenta todo mundo, fala multidões, eu faço isso por necessidade. E assim, de uma certa forma, eu até gosto também, mas vejo que eu ainda preciso melhorar muito. Começou a gostar, né? Quando você começa a ter resultados, você começa a gostar, né? Mas exato. Fica mais prazeroso. Mas essa disciplina do esporte te ajudou nessa transição para essa parte de influência? Porque no esporte é muito isso, né? Você tem que ficar batendo e muitas vezes você erra. Eu era muito assim... Eu queria fazer um negócio, e isso veio do esporte também. Eu falo que é a parte ruim que veio do esporte, porque eu queria fazer um negócio ficar perfeito. E aí muitas vezes eu gravava 500 vídeos ali e não postava nenhum, porque eu falava, não ficou bom. Aí eu comecei a mudar, eu falei, tem que fazer, cara. Feito é melhor que perfeito, entendeu? Tem que fazer. O Whindersson Nunes fala que se o seu primeiro vídeo saiu muito bom, você demorou muito pra postar ele. E é verdade, é pura verdade. E aí isso, você né? perde o timing, você perde a vontade de postar, né? Então você tem que fazer. Você falou de vontade. Tem dia que a gente não tá afim de postar e tem que postar, né? É igual a natação. Tem dia que você não tava afim de nadar, mas tem que levantar e nadar, Exatamente. Né? Imagina, né, cara? Natação e nos outros esportes você precisa treinar, né? Você não tem essa negociação, né, com você mesmo. Hoje não tem, né, exato. no esporte. Não tem como. Tá chovendo, a piscina tá gelada, e tá gravação muito cedo. também. Tem dia que você fala, eu vou gravar e pronto, acabou. Pronto, acabou. Ou você faz outra coisa, mas alguma coisa você tem que fazer ali, né? Tipo, você tem que... essa disciplina... Você tem uma rotina de gravação ou você já gravou muita coisa e agora você só tá... roteiriza ou é mais livre ali? Hoje eu tenho feito assim, eu pego um dia para fazer vários vídeos ali, eu pego um dia para editar esses vários vídeos, eu vou postando, vou programando, né? Antes não dava para programar, né? Hoje você consegue. Hoje você programa, né? Hoje eu consigo ficar programando bastante postagens, mas tem muita coisa que você tem que fazer na hora, né? Tipo assim, tô nas Olimpíadas lá e aconteceu alguma coisa, você já tem que pegar, fazer na hora. Você tem que sacar. E faz muita diferença isso. Não perder o timing do negócio, esse timing é maluco, né? Mas você falou, é um negócio importante, assim, da transição do atleta e do atleta ser esse cara mais comunicativo, né?
principalmente nas redes sociais. Eu acho que isso é fundamental hoje, assim. Se eu pudesse até conversar com os atletas hoje, falar assim, tem que ter um posicionamento na rede social mais forte ali. Porque é o cartão de visita deles e hoje de novo, né? Na minha época, tô falando de 10 anos atrás, mas não tinha essa rede social desse jeito que é hoje, né? A gente tinha uma oportunidade de aparecer na TV, que era 2 vezes por ano. Era no troféu Maria Lenk e no troféu José Finkel. E só se pegasse final ainda. Então essa era a nossa mídia na época. E de toca na cabeça. Então ninguém se preocupava. Ninguém se preocupava, sabe? Com esse negócio de aparecer e tal. E essa galera só que tinha patrocinador. Então eu falei, então esquece, né? Mas, cara, hoje você consegue... Se você é um cara ativo nas redes sociais e fala bem e consegue envolver, influenciar pessoas com qualquer coisa que você vai fazer, você já consegue ter uma renda, você já consegue ter um patrocinador a mais, que é muito importante para um atleta, né? Perfeito. Eu trabalhei numa empresa de suplemento e, cara, quantas vezes eu não escutei de atletas de alta performance? Cara, eu não... Patrocina eu. Pô, mas infelizmente a marca ela quer se atrelar a quem vai dar mídia pra ela ali, porque a marca também ela vive da parte Exato. também de mídia, de ter alcance e impressão. Então, muitas vezes você vê um atleta de alta performance que ele não consegue o mesmo volume de patrocínio de um atleta com menos performance, que muitas vezes nem é campeão ali, mas o cara fala bem, faz um bom conteúdo, e a marca quer se atrelar a ele. Então é isso que o atleta ele precisa. Pô, se é de alta performance e ainda consegue ter isso, e hoje, cara, acho que a gente tem um conhecimento na palma da mão, né? Então, igual você tem a plataforma ali, hoje você consegue pegar um treinamento de oratória, um treinamento de conteúdo, uma mentoria, uma consultoria para te ajudar. Então, acho que os atletas têm que começar a olhar com mais carinho nessa parte. Total. Cara, olha que engraçado, só se falou dessa parte ali do suplemento. Eu mesmo já bati várias vezes em loja de suplemento pedindo patrocínio. E assim, foi negado e eu entendo. Porque, tipo, eu não tinha mídia, não tinha... O que eu vou oferecer em troca? Você acaba pedindo espero que não tenha sido eu, hein? Imagina, tomou um não na porta. Não, mas ele já falou que ele não tinha mídia. Ainda bem que ele não tá mais tranquilo. E, cara, e hoje, quer dizer, naquela época eu pegava... Pé de pato é uma coisa muito cara, assim, na natação. R$400 ali para um atleta, cara, puta... É difícil, né, cara? E eu nadava com pé de pato remendado, assim, e pedia emprestar de alguém que parou de nadar. E óculos também, óculos zoado. Colocava cordinha de não sei aonde porque arrebentou. Ficava improvisando o tempo todo porque não tinha grana pra comprar nenhum material que é fundamental. E o desgaste disso é grande? Pra caramba, né, cara? Imagina todo dia, 7 dias por semana, você treinando e treinando em alto nível com material de plástico, né? No cloro. Então, desgasta bastante. Só que hoje em dia, eu tenho isso assim, cara, dos patrocinadores. Os caras me mandam em casa. Eu falo assim, não precisa mandar, não precisa, nem tô usando tanto, mas... E aí eu falo assim, se eu tivesse tudo que eu tenho hoje quando eu era atleta, Nossa Senhora. Ia ser totalmente diferente. Graças à mídia. Graças à mídia, 100% à mídia. Então, tipo assim, pô, Jota, tô te mandando óculos aí, faz um review, não sei o quê. Eu falo assim, cara, puta, não dá, não quero mais óculos, né? Não preciso, na verdade, de tanto óculos, assim. Então, é engraçado que, assim, não é que veio na hora errada, mas se vê como que é o poder, né? De você ter uma rede social forte e influenciar a galera. Teve um caso aí, eu não vou falar quem era o patrocinador nem quem era o atleta, só sei que só consigo falar que é da natação. Tinha um patrocinador, o patrocinador ajudava até financeiramente, essa pessoa foi para Olimpíadas, medalhou, você vai estar em tal programa ali na TV, vai ser super legal, não esquece de ir com a camiseta, tal. Ah, não foi. Ah, esqueci. Eu esqueci. Por quê? Porque hoje tá no auge, né? Ainda tá ganhando, tá no auge. E quando começar a perder? Porque, o atleta, ele tem uma vida curta. Tem curta pra caramba. E aí eu conversando com o patrocinador puto da vida. E eu não quis pôr mais lenha. Falei, às vezes esqueceu. Pô, esqueceu? Pô, eu não esqueço, né? Ligou antes, vai esquecer do quê, pô? Ainda ligamos antes e tudo mais, né? E às vezes a pessoa esquece disso, né, meu? Patrocinador é complicado também, né? Porque é uma cabeça que é isso, essa cabeça vem depois, né? É mais do empresário ali, né? Informando. Que precisa tá inserido no atleta. É como se fosse uma educação mesmo, né? E quando que você parou, quantos anos você tinha quando você falou, agora eu vou virar empresário?
Vou ter minha empresa. Foi quando eu me formei, assim, que eu me formei em educação física e já comecei a trabalhar, já tinha uma academia, assim, que já falou assim, Jota, você já vem aqui, já tem turma te esperando, você já começa. E aí eu via que aquilo rendia, sabe? Então, assim, as coisas foram caminhando sozinhas. Eu não tinha certeza que eu ia ser professor de natação, nem que eu ia trabalhar 100% com natação. Mas as coisas foram caminhando e dando certo e eu só fui ajustando, assim, para onde eu mais queria, sabe? E desde esse momento eu já tinha, né? Comecei a movimentar a rede social e tudo mais. Então eu me formei em 2014 ali. Foram 4 anos que eu trampei pra caramba, assim, que ficava personal ali o dia inteiro, das 6 da manhã até as 10 da noite. É punk. Trabalhava com natação infantil. Que é mas punk assim, também, né, meu? Total, Natação cara. infantil. O dia inteiro ali, sair do condomínio. E eu falei assim, preciso arrumar alguma outra coisa ali, né? E aí entrou essa veia do empreendedorismo. Porque eu ficava sempre buscando. Falei, como que eu posso ser mais eficiente no meu trabalho? Porque eu tô ocupando todas as minhas horas, mas eu também quero ganhar mais, né? Então eu preciso ser mais eficiente nessa questão. E aí foi ajustando essas partes. Internet, cara, você consegue ser muito eficiente, né? Demais. E hoje ainda com a IA, né, com a inteligência artificial, você otimiza muito mais ainda. É verdade, é um hoje você funcionário usa ali, essa né? parte de IA, como que... Ô, Jota, Tem me ajudado. você dá aula hoje? Eu dou algumas aulas. Você tem algumas aulas aí? Eu dou algumas poucas aulas, assim, na parte da manhã, porque eu também não quero perder esse contato com a prática. Eu quero ficar ali ainda na borda, ficar ali junto. E para mim também, eu acho que assim, ficar 100% no computador ali, só fazendo as coisas, só criando, também desgasta pra caramba. Então eu gosto de dar aula ainda. Eu curto esse processo. E essa proximidade com... Eu escuto muito, cara. Eu acho que às vezes me dá até um ciricutico aqui. Saia da operação, né? A gente escuta muito a questão de sair da operação. Mas tem que entender que muitas vezes você estar ali na operação da aula é onde vai te dar essa capacidade de compreender o que precisa, até para você pegar essa compreensão e transformar em conteúdo. Muito Porque bom. se você não tiver isso, você não tiver ali com a barriga no balcão, cara, como que você vai saber qual que é a dor? Como que você vai saber como que funciona? Como que está sendo operacionalizado? Como otimizar? Então, se você ficar totalmente fora da operação, como você vai escalar o seu negócio? Então precisa... Você tá ali dando algumas aulas, lógico, respeitando o tempo ali de negócio, mas você precisa disso, porque é esse contato e essa dor que você vai pegar, que você vai transformar em novos produtos para escalar a sua empresa. Você troca muito com as outras pessoas, né? Não tem como... a pessoa te dá insights, ela te dá... Você vai trocando, você vai vendo o que ela precisa, o que ela necessita. Ainda é muito bom, né? Você ficar ali e na prática, esse contato, assim. Eu não abro mão ainda. É uma coisa que eu vou levar. Ô, Jota, é muito mais fácil você dar aula para criança? É mais fácil dar aula para adulto que nunca nadou? O que você prefere? Que tipo de público você prefere? Eu prefiro adulto. Mas cada um tem suas vantagens, assim. Treinar e ensinar criança também é fantástico, assim. Só que demanda muita energia também por parte do professor. É uma outra... É uma outra vibe, assim. Chegou um momento na minha vida que eu dava aula para crianças, que eu dava aula para adulto, que eu dava aula para equipe universitária, que eu dava aula para idoso e tinha uma equipe de master. Eu falei assim, cara, eu tô ficando maluco, né? Tipo, você tem que mudar o jeito de falar, o jeito de corrigir, o jeito de dar aula. É toda hora. A didática é muito diferente, né? E aí eu peguei... Teve uma passagem engraçada que eu peguei a prancha assim, né? Tava na borda e dei pra um marmanjão assim e falei assim, ó... Vai lá, faz 50 metros batendo a perninha. Falei, caralho, batendo a perninha. Como que eu tô falando com o cara, velho, de 2 metros de altura aqui, peludão. Aí eu falei, bate a perninha. Vem cá com o tio aqui, ó. Segura, segura, bate as perninhas até você chegar lá. Falei, puta, eu acho que eu preciso mudar essa chave um pouco. Aí eu escolhi ir pro lado do adulto, que é o que mais me agrada, assim, por ter vivido essa performance, né? E eu gosto do desenvolvimento até uma competição, assim, eu gosto dessa... E o adulto você pega ele do zero, muitas vezes que não sabe nadar, até competir. Quem mais procura? O cara que não sabe nada ou o cara que sabe um pouquinho e quer desenvolver
desenvolver? Quem mais você acaba te procurando? O cara que sabe um pouco e quer se desenvolver. Esse cara que quer melhorar a técnica, né? As pessoas... Porque a natação é um esporte muito técnico, assim como o jiu-jitsu também, né? Sem dúvida. Cara, tem muito a aplicação da força no movimento faz total diferença, um ângulo ali. Da abraçada todo mundo sabe, né? Mas a natação é milésimo, né? Natação ali pra você ser campeão, pra você perder, Não, total, do primeiro pro centésimo. segundo, muitas vezes são centésimos. Então, a forma que você aplica a braçada ou a posição do seu corpo na água, isso muda muito, cara. Faz a pessoa cansar muito ou não cansar nada, né? Então, esses ajustes, as pessoas me procuram para fazer esse tipo de ajuste. Preciso melhorar para um triatlon, ou eu preciso melhorar para uma competição master, ou eu quero simplesmente pela qualidade de vida, ou eu quero aprender a nadar, mas eu quero ficar como hobby, né? Então Jota, mais esse sentido. O jiu-jitsu, ele tem um nível de evolução muito rápido. Todo dia tem alguém inventando alguma posição e ele vai entrando. Mesmo? Demais. Rapidíssimo. A natação, com certeza não, mas ela muda também, porque eu lembro na minha época, a braçada você tinha que dar um S, agora direto. Ela vem mudando mesmo isso? A natação é assim, eu não sei como que é a evolução científica do jiu-jitsu, assim, se tem muita pesquisa nessa área. Não, pesquisa não. Ela simplesmente vai acontecendo. Ela vai acontecendo na prática ali mais, né? Prática. Na natação tem muita pesquisa envolvendo, assim, a hidrodinâmica, a mecânica dos fluidos. Então, essas evoluções que vão tendo, obviamente que tem que ter esse contato com a prática ali, né? Pra ir testando também, é mais esse sentido. Então, por exemplo, você falou da braçada em S, né? Era uma coisa que a galera aprendia até um tempo atrás. Era ensinado, né? Ensinado assim, faz a braçada em S. Mas nada mais... Na teoria fazia sentido, né? Eu tava empurrando água que não tava... Exato. Na teoria mas fazia. assim, isso na verdade aconteceu por causa de um estudo que eles colocaram é um estudo bem famoso que eles colocaram um ponto de luz na mão dos principais nadadores de velocidade do mundo. Então colocou um ponto de luz ali, falou pro cara dar um tiro de 100 e filmaram embaixo d'água. E aí viu que o rastro que fazia da mão do nadador criou-se um padrão em S, né? Então começava aqui, aí fazia uma varredura lateral, aí fazia uma varredura para dentro e finalizava. Falei assim, isso aqui é um S, beleza. Aí começou-se a se ensinar a braçada em S, para todo mundo fazer, desde o nadador lá que estava começando até os outros. Mas depois de um tempo descobriu que isso é uma coisa que ela é inconsciente, né? Qualquer braçada na água, se você for pegar e fazer uma braçada reta, você não vai conseguir. Ela vai ficar por causa do fluido, né? Automaticamente ela vai fazer isso. E quando você está fazendo uma braçada, é a mesma coisa, né? A mão ela vai procurando pontos de pressão para você poder aplicar e se deslocar mais para frente. Então, assim, o correto não é nem errado ou correto, né? Mas o correto é assim, cara, vai fazer a braçada para se deslocar para frente. Se fez ali um movimento para fora ou não, isso tem que ser uma coisa natural. Não deve ser ensinado, não deve ser forçado. Cara, memorizar porque você tá, se você forçar... perdendo tempo também do cara de raciocinar. Além disso, você desperdiça, né, a força. Então, você tá jogando força para fora, para dentro, para fora de novo. Quando, na verdade, você tem que jogar para trás. Para se deslocar para frente, né, você tem que jogar para trás. Física pura. Física pura, você está deslocando muita força. Então, a natação, ela muda mais nessas coisas assim. Então... alguém vai lá, nada com um estilo diferente. Por que esse cara fez isso? O que aconteceu? Aí vai lá, algumas pessoas estudam. Métodos de treinamento também são coisas que mudam bastante na natação. Não se cria estilo. Se cria, assim, estilo tipo, não, são aqueles estilos, sempre serão aqueles estilos. Existem os estilos conhecidos, que é o borboleta, costas, peito e o livre. E aí eles têm as regras, né? Você não pode descaracterizar os nados. E aí tem algumas regras, tipo assim, no borboleta, você tem que tirar os 2 braços para fora d'água simultaneamente. E aí, assim, a melhor maneira de nadar é o que a gente mais vê hoje. Então, dificilmente vai ter uma mudança drástica nos estilos. Entendi. E tem também, se você tá, você tem que estar você não pode passar submerso. E essa é uma regra nova, por exemplo. É nova essa regra? É uma nova, porque começou-se a observar que o nado submerso... alguém foi lá, fez uma técnica muito fera no nado submerso, falou assim, cara, esse nado é muito rápido, né? Aí em outra competição, outras pessoas identificaram isso, falaram, vou tentar fazer. E aí começou-se a nadar só submerso. E aí falou, não, tem um limite, 15 metros submerso. Você só pode nadar até os 15 metros e depois faz a transição. Passou disso, esse cara é desclassificado. Passou disso, é desclassificado. E aquela época, você é novo, você pegou muito pouco isso, né? Você não chegou a pegar aqueles trajes tecnológicos, você pegou? Peguei, aham.
E aquilo, meu? Você chegou a nadar com um traje daquele? É top, mas era muito tecnológico, meu. O resultado que dava era impressionante na época, pra época, né? Um tecido que, além de ser hidrofóbico, ele fornecia uma flutuabilidade maior, assim, né? Era como se fosse um traje de borracha, assim, que te permitia ficar muito em cima d'água. Cara, melhorando a sua posição do corpo ali, você cria-se menos arrasto. Então, o seu nado desenvolvia muito mais. Só que deve ser, meu, uns 5 dias pra você pôr um negócio daquele. Demorava. Justo pra cacete. Uma hora pra colocar. Meia hora, uma hora. Uma hora pra colocar o quê? O macacão? E quanto tempo aquele... Ele é muito apertado. Então, muito e você tem que ir assim, aí você pegava de pinça e ia subindo. Então, muitas vezes o cara ia lá, ia no vestiário, cara, você encontrava a pessoa assim, suando, pingando e colocando. Você já tá cansado, uma hora. Cansado, já pula na piscina cansado. Você ia aquecendo, colocando traje. Não, e durava muito pouco aqueles trajes, né? O risco de rasgar ele. Qualquer coisinha é muito sensível, muito, né? E hoje não usa mais? Hoje usa um outro tipo, né? Não pode mais... masculino você só pode usar bermuda. E feminino é um macacão, assim, até o joelho. Masculino não tem mais aqueles macacãozão todo? Não, só... você vai ver em algumas competições de triatlon, o pessoal usando a roupa inteira de águas abertas, de neoprene, que é um outro tipo de tecido também. Uma questão de águas abertas mesmo, né? Ou quando tem alguma competição de águas abertas, que a água, se eu não me engano, se ela tá em menos de 15 graus... Eu posso estar errado, assim, mas se a água está em menos de 15 graus, você tem que usar. A permissão ali é pela temperatura. Exato. Então. Hipotermia, aquela coisa toda. E águas abertas? Você chegou a se testar lá também? Já fui. Quando eu parei de nadar profissionalmente, eu fui para águas abertas. Muito diferente? Só um ponto, porque muita gente que talvez não conheça, mas explica o que é águas abertas pra galera que... Boa. Às vezes a gente tá falando, é verdade, só que a pessoa não sabe o que é. Vocês já nadaram águas abertas? Assim, também não, tiveram não sei o que é, então... Águas abertas... pode ser sim. Águas abertas pode ser tudo que é a natação que não é na piscina, né? Então ela pode ser praticada em rio, em mar, em represa, em qualquer desses lugares. E geralmente essas provas então eu nadei mais em águas abertas. Né? Pô, e a respiração do cara da águas abertas é muito diferente, né, meu? Levanta... essa é a orientação que é diferente. Porque você precisa se orientar. Na piscina você tem ali a raia, né? Legal. Então a pessoa se orienta com aquilo lá. Então não precisa levantar a cabeça. Em águas abertas, ela respira de lado, mas ela precisa, em tempos, olhar para frente para se orientar. E aí ela olha para frente e respira de lado. Inclusive, essa é uma das coisas que... Isso é uma dúvida muito comum, porque a pessoa vai lá, respira para frente e acaba engolindo água, né? Bate a onda aqui. Então é uma coisa para se tomar cuidado. E aí eu sempre falo assim, não, respira de lado normal, só que você vai olhar para frente para se orientar, né? Ver o seu ponto de referência. Eu tinha certeza que o cara fazia isso aqui para respirar, meu. Essa sensação que eu tinha. O ideal é você levantar o menos possível ali só para orientar mesmo e respirar de lado. E em níveis de dificuldade entre a piscina e águas abertas, quais são, assim, só pra gente entender? A dificuldade das águas abertas é a diversidade, né? Então você não sabe como vai estar a temperatura, você não sabe como vai estar a correnteza, você não sabe como vai estar o sol, se vai estar chuva, você não sabe o que você vai encontrar em relação a animais marinhos, por exemplo, a pedra, entendeu? Então são essas as dificuldades em águas abertas. Você não vê o fundo, né? Então são essas coisas. E aí, por isso, acaba sendo mais difícil você nadar em águas abertas. Mas tudo também é uma questão de técnicas, né? De adaptar ali. Adaptação. De Qual que você gostou mais? Ah. Gostou? Independente? Eu competi mais nessa, não. Eu sou de fases, assim. Tem hora que eu gosto mais ali, águas abertas. Tem hora que eu curto mais também uma natação de piscina, que eu acho massa, assim, umas provas de velocidade. E assim, só a nível de curiosidade, a maior que eu fiz de águas abertas, geralmente são provas mais longas, né? A natação de piscina, ela vai até 1.500 metros. 1.500. Em águas abertas, ela começa a 500 metros e vai até o céu é o limite. Que você pode nadar o quanto você quiser ali, né? Tem algumas competições. A maior que eu fiz foi uma competição que ela chama 14 bis. Ela vai de Bertioga até a base aérea de Santos, no Guarujá.
dá 24 quilômetros. Puta que pariu, sério. Foi bem legal, assim, é bem massa. Não é normal, não. Em mar. Não, ninguém é normal que faz isso, não. Não, já tem psicólogo te esperando. Tem psicólogo e psiquiatra te esperando. Não, em mar tem uns... Quanto tempo você fez uma prova dessa? Você lembra o seu tempo? Mais 2 dias. 6 ou 7 horas ali. 2 dias é a gente, né? 6 e 7 horas. Nossa, 6, 7 horas nadando, meu. E nesse dia que eu fui, foi um dia muito atípico, porque teve no meio da prova, teve uma tempestade. E aí... Gostoso, né? Pra caramba, fechou o tempo lá. E aí todo um pelotão inteiro, eu tava no pelotão da frente, só que o pelotão que tava para trás de mim ali até o final da prova, foram praticamente todas as pessoas atingidas por água-viva. Todas as águas-vivas subiram, assim. Delícia. Maravilha. E aí 60% da prova teve que parar. Teve que, por conta de... Como é que você se hidrata numa dessas? Você consegue se hidratar? Tem paradinha? Nessas provas maiores, você tem que levar o seu apoio. E aí, nessa prova específica, era um cara de barco, ele tinha que ficar do seu lado individualmente, e aí você fazia a sua estratégia com ele. Mas cada um tinha o seu barco? Cada um tem que levar. Apoio com o seu barquinho. O caiaque, né? Então tinha gente que levava um barco, eu levei um caiaquinho. E aí ele pode te dar na mão, eu já vi que os caras põem um apoio assim, né? Isso, exato. Aí mas tem essa outra. Parar de nadar, nas ali, provas oficiais. Então, você pode fazer a sua. Você não pode encostar no barco. Só que se você parar, você tá perdendo tempo. Então, o que a galera faz é assim, geralmente fica aqui com uma garrafinha d'água, né? Tipo essa aqui de apertar, né? Tá nadando, aperta assim. Geralmente até essa daqui que são mais molinhas, que daí se aperta de uma vez, Já assim. vai de uma vez. Ou aperta aqui assim e continua, vai nadando de costas assim, pá, e joga a garrafinha de volta. Que loucura. E vai embora. Caramba, Então foi 6 horas nadando direto ali. E só a hidratação, você chega a um cardápio ali, você chega a tomar alguma coisa? Eu fiz é muito individual, né? Mas eu fiz uma estratégia que era a cada 30 minutos eu parava para tomar água uma vez e na segunda vez era um gelzinho de carboidrato com um Gatorade. E aí eu fui mantendo assim até o final da prova. E o pós-prova longa, assim? Que você faz alguma coisa pra recuperar? Tem alguma coisa que o cara faz, consegue Parece melhorar que você apanhou, a recuperação? como é que é o negócio? Você fica destruído, né? 6 horas nadando. 6 horas nadando. Igual... Primeiro que eu ia sair de lá e ia comer uns 30 quilos de comida. Quanto dura uma luta de jiu-jitsu, assim? Faixa preta, 10 minutos. 10 minutos quebrando o pau ali. Fazendo Ah. força, isometria pra caramba. Imagina, você termina destruído também, né? Tem competição que no outro dia você acorda, parece que passou um trator em cima de você. mais Fora ou a menos tensão, isso. né? Não fecha a mão do antebraço, né? Tanto que... Não, às vezes você faz tanta força que seu braço não consegue fechar mais de fazer pegada. Tem muito isso. Eu não conseguia levantar o braço, por exemplo, aqui, ó. Eu não conseguia passar disso, né? Levantar o braço pra cima. Cara, essa parte aqui, essa região da dorsal aqui, tava impossível. E aí você vai recuperando normal, né? Ele come pra caramba, né? Porque eu sempre escutei que quem pratica natação ali em alta performance come muito, ingere muita caloria, né? É isso mesmo? É um padrão mesmo ou não? Já ouvi falar também, dá muita fome. O cara que treina natação come, dá muita fome, cara, abre apetite, é isso mesmo. É que gasta muita muito, caloria, né? Gasta muita caloria. Minha mãe me pôs na natação, além da parte respiratória, porque eu era ruim de comida. Agora eu tô desse tamanho, eu deve achar que eu como... Você come Mas bem. por quê? É a natação que abriu teu apetite. Foi culpa da natação. Natação e o pretinho com álcool lá, o... Biotônico Fontoura. Um dia de natação, 2 shots de biotônico. Ixi, aí mantém pra vida inteira, né? Olha o tamanho que eu fiquei. Mas minha mãe fala que ela me colocou na natação pra respiração e para o apetite. Porque ela falou, cara, saía de lá, parecia uma draga. Que passava na frente e ia comendo, filho. Então, mas é um padrão de alta performance? Não, que é muito fisiológico ali do cara. É bastante fisiológico, mas assim, é um esporte que demanda muito gasto energético, né? De todos os membros ali. Você tá usando braço, né? perna o tempo inteiro. O corpo todo ali, né? É um período muito grande de treino. Você passa 2 horas treinando em alta performance. Então, ele tem um gasto calórico bem acentuado. Mas assim como a corrida também, assim como o ciclismo, se você fizer em alta performance, você vai comer pra caramba mesmo. Não tem jeito, né? E a natação tem um lance que o peso dentro da água ele não interfere tanto, assim. Óbvio que você tem o seu peso ideal ali para controlar, mas uma porcentagem de gordura a mais ali, às vezes até é benéfico para o atleta. Você pega, por exemplo, nadadores de águas abertas, eles tendem a ter uma porcentagem de gordura um pouco maior. Então a gente não se preocupa, tô falando em nome dos nadadores, né? Não se preocupa tanto assim com essa restrição de alimentação. A gente precisa mesmo do carbo, a gente precisa mesmo da caloria ali.
Não. Nós lutadores, a gente precisa do peso, né? Exatamente. Peso tem que estar em dia. O seu ali. é diretamente ali, né, cara? Qualquer relacionado. grama ali vai fazer uma influência enorme. Influencia. Aí, o nosso, o que pode ser mais, assim, parecido em termos desse rigoroso, são os atletas velocistas, que, assim, eles têm que tentar manter ali uma massa muscular, mas também não pode ganhar muita massa muscular, porque isso pesa na água. Exatamente. Então, tem que ficar nesse controle ali, que é um pouco mais rigoroso. Top. É engraçado que o físico do nadador é diferente, né, meu? Você pega ali um cielo nadando, é diferente de um cara da musculação, né? Ele não pode ter muita massa muscular. Né? E mesmo assim, eu via treino do cielo fazendo LPO, levantando peso pra caramba, assim, com explosão, né? A gente treina muita força, mas não muita hipertrofia. Isso, mais de força do que mais hipertrofia. força do que hipertrofia. Então, até você vê, foi inserido-se muito na preparação física da natação o LPO por ser exercício de força e potência, que é o que a gente precisa na água. Que é o levantamento de peso olímpico, exatamente. Né? Pra quem tá escutando a gente, aquele levantamento LPO. tradicionalzão no LPO, né? Ô, Jota, nós estamos acabando aqui o nosso tempo. Primeiro eu queria agradecer, você é um cara puta simpático. Pô, louco. Foi muito legal. Não, foi muito rápido, bacana. né, cara? Foi muito rápido. Muito Isso quer dizer que foi muito bom o bate-papo. Boa. Fala pra galera onde que eles podem te encontrar aí. A câmera aqui é sua. Gente, muito obrigado por hoje aí, agradecer vocês. Deixa uma também mensagem aqui. pra galera. E, pessoal, obrigado por ter acompanhado, se você ficou até aqui. E você pode me encontrar nas principais redes sociais ali, é só colocar J Campos, Nada Melhor, ou J Campos. Enfim, no YouTube, Instagram e TikTok vai aparecer lá. Legal, esse cara é fera, hein, gente? Top. Esse cara é fera, hein? Muito bom. Valeu. Foi. Boa.